Você sabe como funciona a fase executória no procedimento de desapropriação? Eu sou o Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. E eu te convido a se inscrever no meu canal e lembre-se de ativar o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a fase executória do procedimento de desapropriação. Após a fase declaratória, segue-se a fase executória, que é a fase em que o poder público vai adotar todos os mecanismos para efetivar a transferência do bem que foi declarado desapropriado para o seu patrimônio, ou seja, a transferência da propriedade desse bem. E, além disso, pagará a indenização ao proprietário do bem naquelas desapropriações que são a regra geral em que cabe indenização, exceto na desapropriação confiscatória, em que aí não há indenização. Mas também na confiscatória haverá a fase executória, que seria a fase da transferência do bem para o patrimônio do poder público. Um ponto importante é que nem sempre quem realiza a fase declaratória realiza a fase executória. A regra é que quem realiza a fase executória, ela paga o valor da indenização e o bem é transferido para o patrimônio do poder público. Mas nós veremos que aquele que tem poder para declarar a desapropriação também tem poder para realizar a fase executória, mas ele pode delegar a fase executória para outro. E aí, essa pessoa que realiza a fase executória, esse ente privado ou público que realiza a fase executória, ela vai realizar os atos de negociação do valor que vai ser pago de indenização e transferência do bem ou ajuizamento da ação de desapropriação, caso não haja acordo. Então, nós temos que, na fase executória, nós temos um momento que é administrativo, ou seja, uma fase executória administrativa, que é aquela segundo a qual o poder público vai sentar com o particular e vai negociar o valor. E vai chegando a um acordo nesse valor, vai se encerrar administrativamente, ou seja, vai ser feita a transferência do bem no registro de imóveis do particular para o poder público. Se não houver acordo a respeito do valor da indenização, o ente deverá ajuizar a ação de desapropriação, que aí nessa ação é que vai se discutir o valor a ser pago. Mas quem realiza os atos executórios realiza tanto a fase administrativa de negociação, que é a chamada desapropriação amigável. Se ocorre acordo nessa fase, ocorre a chamada desapropriação amigável, em que o ente público manifestou interesse em transferir o bem do particular para o seu patrimônio, o particular concordou com o valor ou chegou-se a um valor razoável para haver essa transferência, essa desapropriação amigável. Não havendo acordo a respeito do valor da indenização, esse ente deverá ingressar com a ação de desapropriação. Então, nós vemos que na fase administrativa, na fase executória administrativa, pode ocorrer a chamada desapropriação amigável. Se ela não acontecer, nós teremos então uma fase judicial dentro da fase executória. É importante a gente lembrar que quando a gente fala da fase executória, nós estamos falando de todos os atos materiais necessários à efetivação da desapropriação. Quem é que tem competência executória, a competência para a fase executória na desapropriação? Essa competência, ela é mais ampla do que na competência declaratória. Nós vimos que na competência declaratória, quem tem competência são os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e o DENIT e a ANEEL.
Esses mesmos entes, eles têm competência também para a fase executória, ou seja, quem tem competência para a fase declaratória, tem competência para a fase executória. Mas além desses entes, é possível acontecer a delegação da fase executória. E aí nós teremos os delegatários legais ou os delegatários negociais. Os delegatários legais são aqueles em que a lei autoriza a administração indireta, ou seja, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, a realizarem os atos executórios da desapropriação, a fase executória da desapropriação, ou seja, negociar o valor da indenização e pagar a indenização e transferir o imóvel, ou ajuizar a ação de desapropriação. Então, podem ser os delegatários legais, como eu disse, ou os delegatários negociais, que são aqueles que recebem uma delegação por força de contrato, que são os concessionários e os permissionários públicos, que podem também receber essa delegação através de um contrato para realizar a fase executória da desapropriação. E como se dá a execução administrativa da desapropriação? A execução administrativa se dá através exatamente de um processo de negociação entre o poder público e o particular. A negociação vai girar em torno apenas do valor da indenização. Não vai se discutir se a desapropriação deve acontecer ou não, se há interesse público ou não. Vai se discutir apenas o valor da indenização. E havendo um acordo entre o proprietário e o poder público pagará ao proprietário o valor acordado e o proprietário fará a transferência da propriedade do bem para o poder público. A finalidade dessa fase administrativa, dentro da fase executória, é evitar a ação judicial. É interessante a gente notar, então, que se acontecer o acordo na fase administrativa, nós estaremos diante de um negócio jurídico bilateral, translativo, oneroso, da mesma forma que acontece numa compra e venda. Embora haja um decreto expropriatório, a partir do momento que o particular concorda com a desapropriação e negocia o valor indenizatório e esse valor ele chega a um acordo entre o proprietário e o poder público, nós estamos diante de uma verdadeira compra e venda, em que haverá a transferência do bem do particular para o poder público mediante o pagamento de um valor que seria o valor que é considerado justo para o bem. Essa bilateralidade, entretanto, não é igual no contrato de compra e venda, porque essa bilateralidade ela fica restrita apenas ao bem que o Estado tem o interesse e ao valor que o particular quer receber em relação a esse bem. Havendo esse acordo, estamos diante da chamada desapropriação amigável e o procedimento desapropriatório se encerra, já que haverá o pagamento da indenização e a transferência da propriedade do particular para o poder público. E como que se dá a execução judicial da desapropriação? Superada a fase administrativa dentro da fase executória, não havendo acordo entre as partes, a única saída para o poder público é ingressar com a ação de desapropriação. Portanto, a execução judicial ela se dá no bojo da ação de desapropriação. Essa ação de desapropriação ela vai ter a finalidade de se discutir o valor da indenização. Portanto, o poder judiciário ele não vai poder entrar na seara do interesse público, como nós já comentamos quando falamos da fase declaratória. O poder judiciário, na ação de desapropriação, ele se limita a verificar o valor indenizatório adequado. É possível também ao poder judiciário verificar alguma nulidade no ato de desapropriação. Por exemplo, ausência de competência para o decreto expropriatório, ilegalidade no próprio decreto expropriatório, mas não será possível avaliar o juízo de conveniência e oportunidade sobre a alegação de necessidade ou utilidade pública. Parte da doutrina entende que se a necessidade pública ou utilidade pública que constar no decreto não estiver no rol
daquelas necessidades e utilidades públicas previstas na lei de desapropriação, poderia sim o juiz adentrar, porque haveria aí uma ilegalidade, ou seja, a finalidade a qual se destina a desapropriação não está elencada no rol da legislação que regula a desapropriação. Mas esse entendimento, é preciso destacar, é um entendimento doutrinário. Ajuizada a ação de desapropriação, o proprietário vai ser citado. Um detalhe importante é que o cônjuge ele não é necessariamente citado na ação de desapropriação, porque se entende que aí não haverá discussão sobre a propriedade, apenas sobre o valor indenizatório. Então entende-se que não seria indispensável, não seria causa de nulidade a ausência de citação do cônjuge na ação de desapropriação. Outro ponto importante é que essa ação vai ser ajuizada no foro da situação da localização do imóvel. Sendo bem imóvel, ele terá que ser ajuizada a ação de desapropriação aonde o imóvel está localizado. E quais são as etapas da fase judicial? As etapas da fase judicial basicamente são a propositura da ação de desapropriação com a citação do proprietário, depois a contestação do proprietário, em que ele vai discutir o valor da indenização ou eventual nulidade no procedimento de desapropriação. Seguindo-se a contestação, nós temos a fase pericial, ou seja, vai ser realizada uma perícia para identificar o valor justo da indenização do imóvel. Após a perícia, nós teremos então a sentença do juiz, na qual ele vai declarar o valor devido de indenização. Poderá acontecer, no meio da fase judicial, a questão da emissão provisória na posse. Isso vai se dar logo após o ajuizamento da ação. Então, ajuiza-se a ação e o poder público pode pedir a emissão provisória na posse, havendo declaração de urgência e o depósito do valor da indenização. Mas isso não é obrigatório, como nós já discutimos no vídeo sobre a fase declaratória. Esse, então, é o conteúdo que tínhamos para tratar da fase judicial da desapropriação. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários as suas perguntas, que nós vamos responder. Se você tem sugestão também de tema, deixe nos comentários, que nós vamos preparar o conteúdo para você. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.